sempre pergunto, meus pacientes sempre vêm no consultório, eu pergunto, que hora você dorme? Que hora você acorda? Acorda descansado? Ronca? Tem despertar durante a noite? Acordar 2, 3 vezes à noite para fazer xixi? O ronco é realmente um grande problema. Você tem que comer 2 gramas de sal por dia. Cara, quem que sabe fazer essa conta? Como é que você vai calcular? Você toma uma Coca-Cola, aquilo ali tem uma quantidade de sal absurda. Falei isso hoje no consultório o dia inteirinho. Vários pacientes vêm pra cá pra falar mais. Eu falaria disso pra mais até amanhã. Se o meu você chegou cheio de carregado de pergunta ali, né? É. Cobra uma consulta dele. Bora então? Chegou aí mais um podcast, Café com Manteiga. Tudo bem com vocês? Ou com você, né? Tá me ouvindo onde? Tá em casa, tá no trabalho, tá no carro. Assim que é bom. Rodando, sempre em movimento. O movimento é bom para todos, né? Para todos nós. Enquanto tá no movimento, sei que nós estamos vivendo bem. E muitas vezes a gente reclama do movimento. Eu tô cansado, mas para ver, hein? E nós temos um assunto, por falar em movimento, todo mundo movimentando. Hoje nós temos um assunto bacana aqui, ó. Nós vamos falar de saúde cardiovascular. Nós vamos falar de prevenção, de sintomas, vamos falar de estilo de vida, né? Tipo alimentação, aquele movimento físico, né? Atividade física. É esse papo para saber como é que anda o coração, né? Para isso nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcel Neto, né? Um mineiro de Laranjal, uma cidade com 5.000 habitantes, perto de Juiz de Fora, isso, né? Minas Gerais. Tá bom, doutor? Do Joia Manteiga. Pessoal, tudo bom? Boa noite. Um abração para você, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente falar um bocadinho, saber como é que anda. Conselho do coração, né? De coração para coração, né? O doutor Marcel, ele é cardiologista formado pela Unirio, no Rio de Janeiro, onde ele morou. O camarada saiu de uma cidade de 5.000 habitantes e cai no Rio de Janeiro. Qual lugar que você morava lá? É Praça da Bandeira. Praça da Bandeira. Do lado do Maracanã, para quem não conhece, lá é do meio da Tijuca ali, pertinho do Maracanã. Flamenguista. Vascaíno doente. Eles iam por um dos motivos para eu querer ter ido pro Rio foi o Vasco, né? Ah, é? É. Foi por causa do Vasco? Não só do Vasco, né? Queria fazer uma faculdade federal. Mas queria estudar no Rio de Janeiro. É. As opções que tinha ali foi o Rio de Janeiro, né? Muito bem. E aí, você ficou lá por quanto tempo? Fiquei 7 anos. 7 anos. 6 anos de faculdade, fiquei mais um ano trabalhando, né? Muito bem. Ele é cardiologista, ele é coordenador da cardiologia do Hospital Santa Lúcia, o nosso Hospital do Coração, né? Aliás, um abraço a todos lá do Santa Lúcia. Então tá aí a saúde cardiovascular, hoje no nosso episódio com o Dr. Marcel, né? Você veio para Pós-Casa em 2020, né? Que você falou. Né? E aí você, vamos lá, num ladinho pessoal teu e profissional. Você veio em 2020, no meio da pandemia, aliás, no início da pandemia, né? Antes de começar a pandemia, estava começando lá no Rio de Janeiro, né? Como eu falei, né? Eu saí de Laranjal, cidade de 5.000 habitantes, queria sair para um lugar maior, né? Fui para o Rio de Janeiro. Gostei muito, na época de faculdade do Rio de Janeiro. 6 anos de faculdade, foram 6 anos maravilhosos, né? Muito bom você sair do interior para ir para uma capital como o Rio, uma cidade linda, faculdade excelente, assim, uma vida muito boa, né? Como estudante? Como estudante. Aí comecei a trabalhar. Trabalhou quanto tempo lá? 1 ano. Trabalhei 1 ano. Ah, 1 ano. Nossa, e aí começa com os problemas do Rio, né? Muita violência, trânsito, medo o tempo todo. Eu falo, Poços é uma cidade muito abençoada, né? Eu falei assim, até eu perder o reflexo. Quando eu vim para Poços, que eu voltei para cá. Então eu vim para Minas, né? Que eu voltei para Minas. Eu perdi o reflexo de guardar o celular correndo na hora que escutava um barulho de moto. Aquele barulho de moto me deixava... Nossa, assim, parava no sinal olhando para um lado pro outro, um carro assim, né? Medo, né? Aí eu vim pra Poços e falei, cara, que lugar é esse? Que maravilha. Eu vim pra cá muito sem querer, né? Como é que você veio para lá? Foi o seguinte, eu tava doido pra sair do Rio. Então eu trabalhei 1 ano lá, muito atraso de salário. Vivia assim, sempre com atraso de salário. Muito, Ah, é? muito. Recebia de 4 em 4 meses e assim,
para um recém-formado, é muito difícil viver nessa E morar no Rio é caro, hein? casa. E aí eu queria ficar, e aí chegou um dia que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu preciso de um lugar que tenha sotaque mineiro. Eu sou muito apaixonado com Minas, assim, Uai. muito apaixonado com Minas. Meu sotaque é diferente do sotaque daqui, né? Pois é, mas lá na tua terra, lá não fala uai, né? Fala. É muito próximo do Rio, Laranjal é do lado de Juiz de Fora, né? Fala que é mineiro do Brejo, mas Você tá, mineiro. você estava a quantos quilômetros do Rio ali? Laranjal dá uns 300 quilômetros. Ah, então é como daqui a São Paulo. Pertinho, bem pertinho. É perto. E aí eu queria vir para Minas. Aí eu tinha as opções, que eu fiz a prova, que era a residência, como se fosse um vestibular unificado. Você faz uma prova, você tem direito a escolher onde você quer ir, né? No Minas todo. E eu tinha passado. Eu queria fazer otorrino na época, e aí eu não tinha passado até então, né? Tinha as opções que eu poderia ter ido fazer. Era Montes Claros, que era muito longe, Uberlândia e aqui. E a minha mãe morou aqui em Pouso Alegre, aqui do lado, né? Ela falou comigo que lá é muito bom, vai pra lá, você vai gostar. Só que a minha ideia não era nem morar aqui em Poços. A minha ideia era vir em Poços, começar a residência só para pegar contato. Aí eu queria começar da plantão aqui, me manter, dando o mínimo de plantão possível, estudar e fazer prova de novo e voltar para BH, ir para outro lugar, né? A minha ideia era ou voltar para Juiz de Fora, mas a minha ideia era sair daqui, né? Boa cidade também, é Juiz de Fora, né? Boa, cidade. Boa. Aí minha ideia foi essa. Acabou que eu cheguei em Poços, apaixonei por Poços e falei, não quero ir embora mais. Aí eu fui até chamado depois para ir para Uberlândia. Mas não foi só a cidade, não, né? Foi mais coisa, né? É? Foi mais coisa. Aí eu cheguei aqui em Foz, conheci minha namorada, né? Acabou que aí eu juntei e falei, não, agora também não vou embora mais, né? Me fez ficar. Troquei de residência, eu tô rindo, eu gostava só de orelha. Foi, cara, peguei até raiva de orelha. Aí eu conheci o Dr. Frederico aqui em Poços, que é... A minha faculdade, a cardiologia era muito fraca. Então eu não tive cardiologia na faculdade, né? Não tinha convivido com aquilo, visto aquilo de perto. Quando eu cheguei aqui em Poços, que eu conhecia a cardiologia de verdade, eu fiquei apaixonado com cardiologia. Então, eu fiz esse convite a você porque outro dia aí num almoço aí saiu o seu nome e falaram muito bem de você. Diz que você é um cardiologista de primeira. Então, só para você ter uma ideia, ele escolheu a medicina por gostar de cuidados. Então, às vezes eu digo o seguinte, que as pessoas, cada um acho que tem né, Deus manda a pessoa, cada um para o seu lugar certinho. Uma hora ou outra ele acaba encaixando no lugar onde dá certo. Cada um no seu foco. Então, você gostava de cuidados, né? E aí ele ficou em dúvida entre medicina e veterinária, né? Aí você falou mais de orelha aí, falou mais de não sei o quê, né? Otorrino, né? Otorrinolaringologista. Isso, que hein? Para isso. Pois é. E aí, por influência de tios, que são médicos também, ele acabou indo, né, fazendo residência em cardiologia. Muito bem. Antigamente, né, sei lá, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, logicamente você deve pelo menos ter algum conhecimento de acho que você tem, comparado à cardiologia, o coração comparado, o modo de vida das pessoas comparado com o que nós vivemos hoje, com esses anos que eu te falei, 20, 30, 40 anos atrás. Hoje, o coração, vamos falar de coração, né? É um problema sério, é um problema preocupante, né? As coisas mudaram muito, né, Manteiga? Eu até brinco com meus tios, né, que são os médicos lá, tem um que é cardiologista, que na época deles era muito fácil fazer medicina. Que eles falam assim, hoje você é cardiologista, você sabe cuidar só de coração. Eu falo, poxa, medicina hoje especializou tanto, e é tanta coisa para você saber, que se um médico tentar fazer mais de uma área, ele não consegue ser um especialista bom naquilo, né? Ele tem que focar numa especialidade para ser... O generalista, ele é muito importante, mas ter o especialista para encaminhar é fundamental, né? Porque não dá mais, porque hoje, eu falo que não sei se vocês acompanharam, mas o último congresso de cardiologia que teve agora, foi lá em São Paulo, que eu estava lá no Brasileiro, né? Foi histórico, né? Um congresso que mudou a principal coisa, o 12/8, que era pressão normal sempre foi 12/8. Você deve ter visto isso a vida inteira, o 12/8, e agora o 12/8 já é pressão elevada, né? Então 12/8 já não é normal. Hoje o normal é 12/7. Então, se um cardiologista não estiver acompanhando essas evoluções
contínuo, de forma contínua, ele fica para trás, né? Ele vai tratar de uma forma sem ser as medicações novas, né? Então as medicações novas estão sempre surgindo, sempre. Eu lembro que a minha avó, quando teve infarto, a primeira vez que teve em 2002, né? E ela precisou usar o clopidogrel. 2002, não tem como. Usando o quê? O clopidogrel. É um remédio que hoje é barato. Tá. Hoje você pega o clopidogrel, você consegue no SUS, né? É baratinho, você compra barato, no mais popular. Na época era outra. Nossa, na época era R$ 400. Na época que o salário mínimo era 200. Então, aí você cai naquela pergunta, né? Isso há quanto tempo atrás? 2002, né? Foi há Então, 20 nós estamos falando. anos atrás. É que eu estou te falando, né? Fazer essa comparação, né? De antigamente mudou muito. Né? E olha que eu ainda falei eu falei 20, 30, 40 anos atrás. Né? Mas de 20 anos para trás, assim, é a revolução que vem acontecendo, até que hoje, com a inteligência artificial, né? É uma revolução, assim, muito rápida. Com medicação, tecnologia. Muito. A cada ano que sai, essa é uma medicação nova, né? O que tem surgido de medicações novas agora, quando eu formei, teve 2 medicações agora que revolucionaram a medicina, né? Que é o inibidor de SGLT2, não sei se eu posso falar nome. Claro. Que, assim, sem nenhum conflito de interesse, sem fazer nenhum merchandising aqui, né? Tranquilo. Eu não ganho nada com isso, mas assim, o inibidor de SGLT2, que a dapaglifosina, que é o Forxiga, né? Que o pessoal conhece. E agora esses novos aí, né? Que é o inibidor de GLP-1, antagonista de GLP-1, né? Que é o Ozempic, o Mounjaro, o Ozempic, né? Que são essas medicações. Esses medicamentos revolucionaram a cardiologia hoje, né? São coisas assim que até quando eu formei há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu formei, não existia. E hoje você vê o quanto que está rápido essa evolução, né? Então tem que estar sempre. Antigamente a figura do médico velhinho, do cabelo branco, né? E é isso que eu... Era aquela figura que era a figura mais respeitada, né? Eu acho que hoje é o contrário. Hoje o médico atualizado, independente da idade, mas o médico atualizado. Um médico hoje que trabalha sem o auxílio de uma internet, ele tá para trás, né? Ele vai ficar para trás. Já que você falou daquele médico, né, velhinho e tal, eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Quantos anos você tem? 34. 34 anos. Você está formado há 7? 7. Muito bem. Eu estou perguntando isso porque você é novo, né? Você é muito novo. Com 34 anos, 7 anos formado, né, na tua especialidade, que é eu vejo assim uma coisa, aliás, qualquer especialidade quando se trata de medicina, ela é uma coisa espetacular, né? Mas eu tenho cuidado do coração, para o seu coração parar, aí o bicho pegou, né? Então a gente vê que hoje as pessoas estão formando cedo, né? E hoje você tem uma ferramenta que nós acabamos de citar, que antigamente as pessoas não tinham, que é a tecnologia. Hoje nós vamos até falar disso mais lá na frente, né? Os fatores para essa patologia, né? Quais são os fatores de risco para o coração? Até isso mudou, né? Eu falo assim, antigamente a gente focava muito no estilo de vida, exercício físico, focava muito em perda de peso, não fumar, colesterol. Antigamente o cardiologista só falava disso, né? Não fuma, controla o colesterol, perder peso, fazer atividade física. Hoje a gente tem vários outros que vieram. Além disso. Vários outros pilares que a gente tem que focar. O mais importante hoje que eu vejo é a poluição. Poluição é um fator de risco muito significativo para doenças cardiovasculares, né? Porque hoje a gente foca na lesão endotelial. É a lesão da camada do vaso. Isso que gera problema cardiovascular. Isso vai gerar AVC, vai gerar infarto, doenças arteriais, que dá aqueles problemas de circulação na perna, tudo, né? Então, tudo é a lesão de dentro do vaso. Então, poluição é um fator de risco, só que esse não é um fator de risco que a gente controla. Eu não posso chegar para uma pessoa que mora aqui em Poços, falo, graças a Deus a gente é muito abençoado, tem muito pouca poluição aqui. Porque você sai de uma cidade de 5 mil habitantes, que é um lugarejo, né? Se não tiver poluição nenhuma. Nenhuma. Né? Você foi para o Rio de Janeiro. Tem bastante. Muito. Né? E voltou para Poços de Caldas. Como é que em Poços de Caldas você vê uma cidade tranquila com relação à poluição? Muito mais, assim. E outra coisa, a questão de estresse, né? Aí vem a poluição. Isso aqui em Poços a gente já tem essa vantagem, né, muito grande. Uhum. A questão do estresse é uma vantagem, é um outro fator muito grande. O Rio de Janeiro, né, é uma população muito estressada, né? Para viver o que aquelas pessoas vivem lá, que eu falei no começo, né? Eu tinha um estresse muito grande para parar o carro no sinal. Eu não conseguia ficar tranquilo parado no sinal. Você não consegue
Você está sempre em um estado adrenérgico ativado. Sempre alerta. Sempre alerta. E isso não é saudável, né? Isso não é saudável para o coração. Então, esse é um dos fatores que também a gente tenta fazer a pessoa diminuir, né? Sono, muito importante. Eu falo sempre, pergunto, meus pacientes sempre vêm no consultório, eu pergunto, que hora você dorme? Que hora você acorda? Acorda descansado? Ronca? Tem despertar durante a noite? Acordar 2, 3 vezes à noite para fazer xixi não é O normal? ronco é realmente o grande problema? Muito, muito. O ronco, a apneia obstrutiva do sono, né, a síndrome, né, que é aquela pessoa que ronca e acorda, é o principal fator de hipertensão resistente, aquela pressão que a gente não consegue controlar. Eu vou colocando 4, 5 classes de antihipertensivo e o paciente está com a pressão alta. Aí você vai ver, ele ronca, ele acorda 60 vezes à noite, sem perceber. Ele tem aquele micro despertar, né? Não percebe. Não percebe. Como é que a pessoa... Acorda 60 vezes? Tem gente que tem mais, né? Isso tem alguma coisa a ver com o coração? Com certeza. Isso aí vai dando um estado de hiperativação adrenérgica que faz de hiperativação, né? De estresse, né? A pessoa está sempre estressada, sempre cansada, que faz a lesão endotelial. Libera a Mas o ronco vem de onde, doutor? Oi? De onde vem exatamente? Porque eu já ouvi dizer que é a posição que dorme. Se você dorme de costas. Isso vai de cada pessoa. Muitas pessoas têm obstrução da via de saída do ar, né? Tem a obstrução mesmo, que pode ser um fator que dá para operar às vezes. Isso pode ser travesseiro também, não? Depende muito, depende da posição, mas assim, geralmente tem alguma coisa associada ali. Algum fator. Alguma patologia. Uma patologia. Tá. Muitas pessoas que têm obesidade, têm o pescoço muito pesado, faz a compressão, né? E aí ajuda a aumentar o ronco. Então assim, perdendo peso, ou às vezes alguma cirurgia que o otorrino consegue fazer, consegue melhorar isso também, para melhorar a passagem de ar, né? Tanto a entrada quanto a saída do ar. Isso depende de cada pessoa. Por isso que a gente pede o exame, né? A gente faz a polissonografia para avaliar, depois a gente encaminha para o otorrino para ele ver se dá para fazer alguma coisa para melhorar. Mas perdendo peso já ajuda muitos, né? Ajuda muito. E alguns pacientes precisam de dormir com o CPAP, que é aquele aparelhinho que joga um arzinho para ajudar a manter a respiração. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu vou economizar uma consulta, vou economizar uma grana aqui, viu? Você sabe por quê, doutor? Eu acordo às vezes de manhã, ou porque chegou uma mensagem no celular, ou porque foi um barulho, ou acordo, simplesmente acordo, acabou o meu sono. E às vezes eu acordo com uma arritmia, com o coração acelerado. O que é isso? Isso é uma coisa assim, o celular hoje traz muita ansiedade, né? Não, mas não é por causa do celular, sabe por quê? Às vezes não é, eu te dei um exemplo, mas às vezes não aconteceu nada, eu simplesmente acordo. E acordo acelerado, parece que... Isso pode ser. A maioria dos episódios de taquicardia... taquicardia, né? Taquicardia, você sentir essa sensação de taquicardia, né? Eu vou dizer assim que 80% é ansiedade. Ansiedade. É ansiedade. E essa ansiedade, geralmente, por que eu falo que ela dá na hora que está na cama? Na hora que a gente está na cama, é a hora que a gente não está com a cabeça focada em alguma coisa. Porque tem muita gente que fica, não sei se vocês devem ver muito, pessoal que fica no joguinho o tempo todo, no celular. Para poder, aquele joguinho, qualquer joguinho que seja, ou TV, ou aquilo foca e tira o pensamento do pensamento próprio. Então a pessoa não se escuta pensando. E na hora que a gente está na cama, é a hora que a gente se escuta. É a hora que você começa a ver como é que está a sua vida e você começa a pensar em problemas. Às vezes também é o celular, às vezes é o dia a dia mesmo, né? Dia a dia. Agora sim, não estou falando que isso é só ansiedade. Ansiedade é a causa mais comum, né? Mas tem que investigar. A gente pode marcar depois para a gente fazer um holter, fazer o exame para a gente investigar isso aí. Vale a pena fazer, sabe? Né? Assim, eu falo que todo mundo, né? A partir de 35 anos de idade tem que ir no cardiologista. Todo mundo a partir de 35 anos de idade e todo mundo que faz atividade física. Então, quem faz corrida, musculação, qualquer atividade de moderada intensidade, faz uma corridinha 5 km ali. Vai no cardiologista antes, faz um eletro, faz um teste ergométrico, vê se tá... Porque tem muita doença que a gente consegue só pelo eletro. Existe um estudo que fala que só por um eletrocardiograma, que eu acho o exame mais sensacional que existe na medicina. Cardiograma. O eletrocardiograma é maravilhoso. Com um eletrocardiograma você consegue prevenir diminuir em 7 vezes a chance do paciente morrer na atividade física. Isso é uma coisa muito absurda, é muito alto o valor. E eu falo assim, o eletrocardiograma, por que eu sou apaixonado nele, né? Você para pra pensar a genialidade que é o
o exame, né? Você passa uma corrente elétrica pelo coração. Isso aí foi muitos anos atrás, o Beethoven criou isso, né? Você passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica contínua, ela sofre interferência da batida do coração e ela sai do outro lado. E ela passa por uma caneta. E essa caneta registra essa vibração, e essa vibração ele foi criando vários padrões que hoje a gente dá diagnóstico de quase tudo na medicina. Só por essa canetinha registrando a batida do coração. Esse eletrocardiograma, ele é também para pulmão ou não? Ele pega alterações no coração causadas pelo pulmão. Ele não pega doenças do pulmão. Ele Não pega, é aquele que coloca coloca aqueles eletrodos. os eletrodos, né? Holter, ele faz um eletrocardiograma durante 24 horas. Então a gente consegue ver 24 horas como é que tá as batidas do coração. Então se tiver alguma arritmia nessas 24 horas, a gente consegue ver, né? Uhum. E aí se for alguma, né, mais importante, a gente... Essa disritmia também que é chamado, né? Disritmia é um termo... Arcaico. A gente considera como arritmia. As arritmias ela pode ser benignas ou malignas, né? Tá. Divide como arritmia. A gente tem o ritmo normal e o ritmo que não é normal, porque aí qualquer outro ritmo a gente considera Porque acorde meio acelerado. Qual o nome que você deu? O nome técnico aí? taquicardia. 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 Bom, tomara que não seja nada, Vou fazer né? questão de atender o celular. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de prevenção, né? Ou seja, do estilo de vida, de alimentação, de vício, né? E por aí afora. Isso, tomar um cuidado com isso daí ajuda, né? Nossa, demais. Isso aí, assim, aí entra aqueles outros fatores que eu estava falando, né? Hoje a alimentação é muito importante, né? Hoje a gente... você tem duas vertentes, né? Hoje a gente consegue, com o mundo que a gente vive hoje, ter mais acesso à informação e mais acesso à atividade física, mais opções, né? Hoje, a corrida hoje é o esporte mais praticado no mundo. Qual é? Corrida. Corrida. Então qualquer pessoa consegue colocar um tênis e correr na rua. Agora tem o outro lado. A Qual é o pessoa outro? que quiser ser totalmente contra a saúde, ela consegue ser. Você consegue ter uma dieta hoje que você não... Eu falo que hoje as pessoas descascam pouco e abrem muito, né? Então, se tiver uma dieta que descasca pouco, que come pouco alimento natural, saudável, você consegue viver abrindo o pacote, né? Só que isso faz muito mal. É uma dieta muito ruim, né? E a gente, mesmo tendo... Você está falando de alimento industrializado. industrializado. E esses alimentos são muito Enlatado. enlatados, são muito ruins para a saúde. Tentar manter uma dieta, eu falo hoje, que assim, eu vejo no meu consultório lá, muitos pacientes que não conseguem não comer aqueles... no Rio a gente chamava de podrão, né? Não comer aqueles lanchão, aqueles lanches, esse negócio horroroso, né? Que eles não conseguem segurar, para eles conseguirem... Eu falo assim, não, beleza, então vamos colocar uma vez na semana, né? Vamos reduzir. Mas se depender deles, eles comem aquilo todo dia. A pessoa que come aquilo todo dia, ela vai ficar inflamada, né? Vai comer bolacha recheada. São coisas que não são saudáveis. Desculpa, essas bolachinhas de maisena, ela é saudável? Ah, não é. Não é? Nunca vai ser. Nunca com alimento desse industrializado vai ser saudável. Eu falo assim, isso. Poder comer? Pode. Poder, você pode fazer tudo, né? Só que tem que fazer com equilíbrio, né? Nunca que ela vai ser mais saudável do que comer uma fruta, só que isso depende muito. A caloria dela não é tão alta. Então dá para comer em quantidade pequena, né? Que você comer um pacote é muita coisa, né? Mas assim, dá para fazer um lanchinho com ela. Mas o ideal é que você faça com um alimento saudável. Por exemplo, um alimento natural, que você for fazer, não sei, às vezes aqui em Poços tem muito, né? Às vezes um pão de forma com queijo e ovo é muito mais saudável do que comer um pão de queijo, que não aqueles muito industrializados. Você pode fazer uma coisa mais natural, né? Quanto mais próximo do natural, melhor. Eu sempre falo isso. Dieta com baixa caloria nem sempre quer dizer que ela é saudável. Baixa caloria te faz emagrecer. Só que você pode trocar, por exemplo, água por Coca-Cola zero, que é 0 caloria. Você não vai engordar, mas não quer dizer que é saudável. E não é. Né? Não é. Não é saudável. Então, a água sim, né? A água sim. Agora, o industrializado não é saudável. Quanto mais puder evitar, isso vai muito de hábito, né?
Eu falo muito isso, assim, igual escovar dente. A pessoa falar comigo que não consegue ir na academia, eu fico indignado. Que não A consegue? pessoa falar comigo que não consegue, eu fico indignado. Eu falo, olha, isso é um hábito que tem que ser medular. Escovar dente. Você não tem que escovar dente 3 vezes por dia? Sim. No mínimo 3 vezes por dia? Então, academia é isso. É um hábito que tem que ir. Pronto, acabou. O que a diretriz hoje, a sociedade hoje exige, são 150 minutos por semana. Então, você pode, de atividade moderada. É aquela atividade que cansa, né? Que dá a fala começa a ficar um pouquinho mais cansada, né? Então, seria 3 vezes por semana, 50 minutos, cansando, né? Você faz ali um exercício mais pesado. Ou você pode fazer 5 vezes com 30 minutos, mas 150 minutos é o mínimo. Isso aí é o mínimo. Tem que fazer. E eu falo, isso não dá para negociar. Se você não tiver 50 minutos ou 30 minutos por dia para cuidar de você, como que a pessoa pode falar que não tem, sabe? Não tem 30 minutos, todo mundo tem, né? Às vezes é a prioridade que ela não dá. É. E eu estava até conversando isso com um paciente hoje. Eu queria começar um remédio para ele. O colesterol dele estava alto, eu queria começar um remédio. E ele não queria, porque ele é contra remédio. Ele chegou para mim e falou que ele era contra remédio. Aí eu falei com ele, olha, você tem uma opção. Você pode tomar esse remédio agora, como forma profilática, ou você pode tomar esse remédio daqui a 2 anos, como tratamento, porque aí você vai ter tido um infarto. Nós estamos falando de prevenção. Prevenção. Eu falei, o que você prefere? Você prefere tomar agora sem o problema ou depois, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, com o problema? Aí ele falou, é verdade. Eu falei, pô, então assim, coisas que quando a gente fala de saúde, não dá pra gente negociar, né? Tem que fazer e pronto, né? Então, doutor, é assim, eu acho que a minha comida é saudável. Hoje, por exemplo, eu comi arroz, feijão, frango, tá? Tá certo que é no molho, mas lá em casa não tem sal. Uhum. Muito pouco sal, mas muito pouco, tá? Pouco molho. E pouca gordura também, Isso é importante. né? Salada de repolho, tá? Uma fatiazinha de pão, né? Não, mas o pão não é o vilão, não. O pão pode comer. Só que aí tinha um doce de banana no final lá, que também não foi muito não, sabe como é que é? Não, mas você tá magrinho, você tá com... Eu sempre fui magrinha. Aliás, a minha família, se tirar uma fotografia 3x4 da família inteira, sai todo mundo, porque todo mundo magrelo. Olha que agora não, mas eram 11, né? E daí, eu vou na academia todo dia, eu procuro ir, mas nunca fui lá pra ficar forte, eu fui lá simplesmente por até aconselhamento ali do Dr. Lucas, né? Nesse papo mesmo, de que vai na prevenção para o médico não te mandar ir. Porque quando o médico te mandar ir é porque o bicho está pegando. Então eu costumo ir. E essa semana eu não fui, quinta e sexta-feira, de semana passada eu não fui. Aí sábado eu tive compromisso, não pude ir, né? Aliás, ontem que foi quinta, né? Eu não fui quarta, que eu tive compromisso, então fui quinta, que eu fui ao médico, eu fui fazer um exame. E sexta-feira eu tive um almoço, não deu para ir. Fiquei praticamente uma semana sem ir. Mas coloca a meta com dor no corpo, cara. Coloca a meta que eu falei hoje em 50 minutos. Porque se você colocar a meta, por mais que alguns dias falhe, é normal, às vezes pode acontecer. Um dia ou outro vai acontecer, né? Mas se você tiver o objetivo e a meta, vai ter um dia que você vai estar cansado, você não vai querer ir. Eu não quero ir. Mas eu não tenho esse papo de tô cansado, eu não vou não, Vai. sabe? Eu vou. Isso é importante demais. Só esses dias que eu tive esses percalços aí que acabei não indo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu faço, se eu vejo que meu peso tá muito, eu diminuo. Entendeu? Eu não vou lá para morrer de fazer força, eu faço o que dá para eu fazer, de modo que eu possa fazer todo dia. E eu faço mais de meia hora, eu faço até mais um bocadinho. Mas é porque eu sei que dá para eu fazer, entendeu? Mas eu procuro fazer justamente por causa disso. Agora muita gente, toma cuidado, ficar fazendo peso aí, você pode ter contusão, é possível de acontecer, né? Você pode ter um problema de coração aí, isso traz algum mal para o coração? Não, né? Você fazer força. Nossa, eu tenho assim um colega, eu sempre gosto de contar essa história, né? Ele era do Rio, um cara sensacional, ele é médico lá, trabalha com medicina de família,
E ele todo dia, hoje ele consegue fazer o horário dele, hoje ele trabalha até com população de rua, um cara muito bacana. Uhum. E ele sempre foi surfista, e todo dia de manhã ele acorda às 5 da manhã e surfa, e várias vezes na semana ele joga tênis, e ele sempre foi muito forte, magro, né? E esse meu colega começou a fazer musculação. Aí eu falei com ele, pô, cara, como é que você arruma tempo? Como é que você tá na musculação? Ele falou assim, Marcelo, eu falo muito com meus pacientes, com os idosos, que musculação é fundamental. Musculação, pilates, exercício com peso, exercício resistido, né? Que você pega peso. É fundamental para evitar osteoporose, para proteção cardiovascular, para melhora da pressão. Exercício com peso é o que faz a pressão cair, controlar a pressão. A caminhada, corrida, esportes como vôlei, futebol, são muito bons. Mas o peso ele é fundamental até para prevenir lesões para quem corre, para quem joga bola, né? Então, assim, eu acho que a musculação ela é inegociável. Então, ele começou a fazer agora, com 30 anos, porque ele sabe que quando ele tiver com 60, 70, esse hábito vai ser um hábito dele. Então, agora ele se obriga a ir, porque ele quer, com 70 anos, ir todo dia sem precisar se obrigar, né? Para virar um hábito mesmo. E é fundamental, todo paciente meu vai escutar isso todas as vezes. Tem que fazer musculação, tem, porque é uma proteção do osso e do coração, né, que faz. Então, eu não me via também fazendo, mas você sabe que me faz falta, eu vou. Tem dia que você amanhece meio na corda da minha frase, mas depois que você foi e entrou na academia, que você começou a fazer teu exercício, ainda bem que eu vi, né? Porque depois fica aquele arrependimento também de não ter ido, sabe como é que é? Então aí começa uma coisa que faz parte do teu dia, te dá um dia melhor. E que tipo de alimentação, para quem tem problema cardiovascular, doutor, qual alimentação é maléfica para quem está com problema? Tem uns termos assim que eu acho interessante falar, né? Sempre tem as perguntas que sempre repete lá no consultório. Gordura de porco ou gordura vegetal? Sempre me perguntam isso. Eu falo, olha, são vários estudos que saem, cada hora um fala uma coisa. Tem um que fala que é o de girassol que é melhor, outro que o de soja é menos pior, o outro que o de milho, o outro que o de gordura de porco. Olha, eu vejo assim, não tem superioridade de um em relação ao outro. Todos são ruins. A questão é essa, todos são ruins. O azeite ele é melhor, o azeite extra virgem ele é melhor, mas todos esses óleos industrializados ou a gordura de porco não são boas para você consumir em quantidade grande. Então, uma alimentação com quanto menos gordura, melhor. Né? Independente da gordura. Independente da gordura. Então, quanto menos, mesmo que seja o azeite. melhor. Agora, o sal, isso vem outra polêmica aí. Sódio em quantidade alta não faz bem. Só que a gente não faz mais uma restrição tão forte quanto fazia. No paciente que tem insuficiência cardíaca, que é o paciente que eu mais trato, né? Que é aquele que tem um coração fraco, por vários problemas, ele tem um coração fraco. Ele não lida bem com sal. Então, a gente faz uma restrição. Nos outros, eu não fico falando, porque hoje a diretriz fala, você tem que ir para um cardiopata, né? Você tem que comer 2 gramas de sal por dia. Cara, quem que sabe fazer essa conta? Como é que você vai calcular? Você toma uma Coca-Cola, aquilo ali tem uma quantidade de sal absurda. Então, assim, o que eu falo com os pacientes? Você come um docinho, um chocolate, tem sal junto. vai aumentar o açúcar. Você vê lá o pacotinho de chocolate, ele está escrito rico em açúcar adicionado e sódio. Então, assim, como é que você faz para restringir isso? É difícil. Mas o que eu falo, você tem que ter essa dieta ao longo da vida. Você vai, ao longo da vida, reduzindo esse sal, né? Você vai sempre. Agora, quando você virou cardiopata você já chegou na fase de cardiopatia, de insuficiência cardíaca, aí você vai ter que correr atrás mesmo de reduzir. Se isso não for um hábito, se naquela fase, porque tem gente que não consegue comer se não colocar aquele mundaréu de sal em cima da salada, né? Se isso não for um hábito, quando chegar lá na frente, você não vai conseguir comer a comida sem sal. Né? Então, assim, tem que reduzir sal mesmo. E o limão? Eu adoro limão. Faz muito bem, né? Tem vitamina C, faz muito bem. Agora, assim, muita gente fala que... Esse aí é outro mito, né? Muita gente fala que... Vejo isso, nossa, demais. Primeira coisa que eu falo quando entra no meu consultório lá, né? Se quiser acompanhar comigo, tem que parar de acreditar em Laí Ribeiro. Hein? Laí Ribeiro. Laí Ribeiro. Nossa, essas histórias que ele cria na internet... Que tipo de história, por exemplo? Que água com limão de manhã emagrece e desinflama. Mas de onde o cara tira isso? Não tem...
na internet, cria, né? Cria da cabeça dele, vem. Cultura, né? Acaba que ele vende, que ele cria. E aí muito paciente chega lá falando, água com limão faz mal, faz bem, estatina faz mal, não sei o que. Eu falo, olha, se ficar acreditando, não dá pra seguir. Ou você escolhe, né, o lado da ciência, ou você escolhe o lado do místico ali. Do curandeiro. Do curandeiro. Não dá. Assim, o limão faz muito bem. Ele é a vitamina C, ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele faz muito bem. Mas ele não é remédio. Eu recomendo que todo mundo tome limão, faça do jeito, mas não faça em substituição a um remédio. Eu às vezes gosto assim, não fazendo por ser remédio, ingerindo por ser remédio, mas às vezes eu gosto de tomar um limão com água sem açúcar. Não que isso Entendeu? faz bem, mas não que isso vai ser solução para... Não é por questão de gostar. Agora, assim, como proteção cardiovascular, por exemplo, um limão, era se o pé de limão ficar a 5 km da sua casa. Aí você anda 5 km, busca um limão e volta, né? Aí ele vai te dar proteção cardiovascular. Fora isso, não. Ele vai te dar vitamina C, que é importante também, né? Mas a água com limão é gostosinho, mas não é remédio. Isso que... Não, e muita gente não pode ir por aí, né? Mas o limão, ele é bom, por exemplo, para curar um resfriado. Porque eu vejo muitas vezes fazer aquele xarope de limão, toma aquele negócio. Não, isso aí não. Isso aí, assim, também isso aí eu falo isso com a minha avó, ela fica doida comigo, mas infelizmente não. Até que a gente viu no Covid, né? No Covid a gente revolucionou a medicina com o Covid, né? Por quê? A gente estudou tudo no Covid, porque a gente não sabia o que fazer. A verdade era essa, né? A gente realmente não sabia o que fazer. Então, cada médico no seu segmento, você na cardiologia, outro... E eu trabalho também em CTI, né? Eu trabalho como intensivista, né? Eu adoro trabalhar com paciente grave, na UTI, na UTI do... Na UTI. Na UTI. E eu vivia o Covid todo trabalhando na UTI, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo, trabalho há muitos anos com paciente grave e UTI. E na época do Covid a gente pensou isso, a questão do limão, do resfriado. Covid é uma infecção viral, é como se fosse um resfriado, né? É um parente ali da influenza, né? Então, vitamina C, que é o racional do limão, melhora o Covid? Vamos estudar. Fizemos vários estudos. O mundo inteiro estudou vitamina C no Covid. O mundo inteiro estudou vitamina C na influenza. Não teve nenhum resultado prático, mostrando se é positivo o uso, né? Então, assim, a gente não repõe vitamina C. O paciente chega para mim, eu nunca prescrevi uma vitamina C na vida. Não, escrito, não. Eu posso te recomendar. Ó, se quiser, compra na farmácia lá o baratinho, toma limão. Assim, não compra aquele efervescente, não, mas eu falo para comprar o limão. Vai lá, se quiser tomar o da farmácia, toma, né? Nossa, falando nisso, tem uma outra coisa muito interessante para falar. Diga. Do ômega 3. Esse aí é um... Ômega 3. Você falou da vitamina C, sempre que alguém me traz a vitamina C, já traz o ômega 3 junto, né? Esse é outro. Eu recebo muita receita de paciente com um monte de coisa. E dia desse eu peguei uma senhorinha minha, paciente minha, que foi num outro médico aí, o cara pediu R$ 1.400 em exames para ela. O salário dela ela gastou inteirinho com um exame, que não servia para nada. Zinco, selênio... Médico pediu isso para ela? Pediu. Testosterona. Uma senhorinha de 90 anos de idade. E o problema dela era cardiovascular? O problema dela é coração, ela tem insuficiência cardíaca. Uhum. E ela acompanha comigo já tem vários anos, sabe? E ela chegou muito ruim, e aí eu fui otimizando o tratamento, ela ficou internada, ela foi melhorando e hoje ela tá bem. E aí ela tava na cidade dela lá, teve um mal-estar, passou com o médico fez um pedido de exame para ela, custou R$ 1.400. Oxe. E aí veio com um monte de coisa. Nisso, você começa a ver uma medicina que é triste de ver, né? A medicina hoje começou a perder muito campo. Hoje a concorrência é muito grande, forma muito médico. Então, muitos médicos, para conseguir cliente, eu não chamo nem isso de paciente, eu chamo de cliente mesmo, porque esse médico não está tratando. Ele está, né, atendendo ali com outro objetivo. Né? Um comerciante, né? Exatamente. E aí eles vão fazer essa dosagem de testosterona em mulher, que não faz o menor sentido, de selênio, de zinco, repor coisas que com uma alimentação saudável você consegue repor de forma que não tem nenhum estudo que mostre nenhum benefício em nada. E aí vem a questão do ômega 3, né? Que o ômega 3 ele é muito
é prescrito, ele é muito caro. Uma caixinha de ômega 3, um pacotinho de ômega 3 é R$100, caro pra caramba. Para a população, né, nossa que hoje, né, você imagina o preço. Existe uma indicação de uso de ômega 3, que é o paciente que tem triglicérides alto, em uso de estatina dose alta, e mesmo assim mantendo um triglicerídeos acima de 500. Porque esse paciente tem um risco de fazer pancreatite. Só esse paciente. E esse ômega 3 é um ômega 3 isolado, que não tem nem aqui no Brasil. A gente nem consegue comprar, a gente tem que importar quando precisa dele. Porque o que a gente tem aqui é uma mistura de óleo com ômega 3, que é um remédio que não funciona. Pra você ter ideia, eu já prescrevi esse ômega 3 uma vez, em um paciente que precisou, que ele tinha esse triglicérides muito alto. E eu precisou importar, um paciente que tinha condições de importar e conseguiu a medicação. Mas o ômega 3 que a gente tem hoje, que o pessoal usa, não tem indicação. Só aumenta. E assim, e todos os estudos que a gente. Tudo que eu falo, eu tento me embasar em ciência. Sim. Todos os estudos que a gente viu em relação ao ômega 3 mostrou um aumento do risco de arritmia cardíaca. Não tem nada de achismo, né? Não, de forma alguma, assim, eu não prescrevo nada se não tiver evidência, né? Todos os estudos mostraram aumento do risco de arritmia. Então, a pessoa que repõe ômega 3, além dela não estar sendo protegida de nada, ela está se expondo a um risco, né, que é um risco alto, né? Ok. O Dr. Marcel Neto, ele é coordenador da cardiologia do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, hospital referência, né, no Brasil, né, aqui em Poços de Caldas, que todos nós conhecemos. Tudo a desse toque para você que está nos ouvindo ou nos assistindo fora da nossa Poços de Caldas aqui, tá? Eu quero aproveitar aqui esse tempo que eu tenho uma pergunta para fazer a você. Eu quero passar uns recadinhos para você dos nossos parceiros aqui. Para você que quer aprender a trabalhar com programação, quer aprender a programar, ou conhece alguém que queira aprender a programar, está na sua mão, viu? De graça, divertido e fácil. Você vai baixar no seu celular o Motiro, que você está vendo aí na tela. Aí, ó. Você vai baixar Motiro assim, www.motiro.app. Você vai aprender a programar de graça e você pode passar também para alguém que queira aprender de graça. www.motiro.app. Nós estamos falando aqui do seu futuro profissional. Tá aí, ó, Motiro, aqui embaixo, tá? Muito bem, eu quero aproveitar também e falar do Xodó de Minas, o pão de queijo que todos gostam. Você experimenta, você troca de marca, né? Quando você for no supermercado, você procura pelo pão de queijo Xodó de Minas, que tem o cheiro, o gosto e o sabor do verdadeiro pão de queijo, porque ali contém queijo de verdade. São várias versões. Você vai encontrar o pão de queijo Xodó de Minas, um lanche, né, que é aquele normal, o super lanche é aquele maior, que é o lanchão que a gente fala, o 3 queijos e o ferradura, delícia, viu? Você vai encontrar no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você costuma comprar. Eu digo sempre, caso você não encontre, fala lá com o seu gerente. Quero falar também de um produto de 63 anos de mercado. E lembrar que café é marrom, café não é preto. Café preto é café que tem torra forte ou extra forte. Café que tem mistura. O café marrom é o café que tem torra clara e média clara, onde mostra o que é o verdadeiro café. Nós estamos falando aqui do café caldense, viu? 63 anos de mercado, tem o tradicional, o especial gourmet e o Monte Fé. Você vai encontrar nas Junqueiras 484 ali perto da Câmara Municipal, tá? E você vai encontrar também no mercado municipal, na entrada principal do mercado municipal, quando você entra do lado esquerdo da terceira loja, você encontra o tradicional, o especial gourmet e o Monte Fé, né? Esses 3 produtos da linha Café Caldense e outros mais, ok? É um sabor de qualidade para cada paladar. Na Junqueiras 484 no mercado municipal, tá bom? São os nossos parceiros aqui no Café com Manteiga. O doutor, nós falamos do estresse, né? Do dia a dia, né? O que hoje estressa mais? É o trânsito, é o trabalho? Cada um pega no lugar, né? Acho que a vida hoje, eu acho que a vida hoje é muito artificial, né? É. Assim, a gente foi feito para
caminhar. Nosso corpo foi criado para caminhar 20, 40 quilômetros por dia, para caçar, né? Para fazer, coletar alimento e E tudo a mais. moçada vai de carro, né? Vai E de agora carro, vai de moto. a gente faz de carro, tudo é imediato. Hoje uma pessoa não tem paciência para assistir um filme de 2 horas, 3 horas. Eu te comentei que eu não ando com muita paciência também. Hoje o que vende são os cortes de 15 segundos. Então, assim, tudo hoje é muito imediato. Isso deixa a gente muito ativado. Nosso cérebro está sempre num estado de hiperativação muito alta. E isso gera ansiedade. Umas coisas que ajuda muito isso é o mindfulness, né? Que é aquela atenção plena. Como é que chama? Mindfulness, que é você conseguir ter uma atenção plena no que você estiver fazendo. Hoje a gente almoça olhando o celular, olhando a TV. Hoje você faz uma coisa que me deixa muito mal, quando eu tenho que fazer, se eu começo a acontecer isso, eu começo a ficar mal, eu tento parar. Se eu estou fazendo uma coisa, eu começo a pensar em outra. Eu tento nunca fazer isso. Por exemplo, na hora do almoço, assim, não vou falar que eu consigo fazer isso o tempo todo, né? Eu trabalho muito, minha vida é muito corrida, muito problema lá na coordenação lá da cardiologia. Mas eu tento, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, focar 100% naquilo. Por exemplo, vai comer, tenta sentir a textura da comida. Vai beber uma água, tenta sentir imagina a água descendo, imagina a água, o sabor da água, o sabor não, né? A textura da água, tudo, a comida, você imagina o sabor, o cheiro, você focar naquilo que você está fazendo e não precisa fazer isso. E hoje essa vida que a gente leva, eu boto muita culpa no celular mesmo. Inclusive o celular, ele atrapalha muita higiene do sono. A pessoa fica ativada com a tela na cara até 10 horas da noite. Como é que vai dormir depois? Não dorme, né? Para dormir tem que desligar o celular 9 da noite para conseguir dormir às 10, né? Então esse estado de hiperativação junta tudo. Junta o trânsito, junta o barulho demais, junta uma vida que não mas não que viver essa vida também seja errado, certo ou errado não, né? Por exemplo, eu atendo muito produtor rural que é muito ansioso, porque trabalha. Isso tem alguns benefícios dessa vida que a gente tem, né? O produtor rural que trabalha com um salário que depende da safra, que depende da produção, que depende se vai chover, se vai fazer sol na hora certa, se na hora que o café tiver colhido, se vai ter gente para comprar, se o presidente... Se subiu o café, se caiu o preço. Se o presidente dos Estados Unidos não vai colocar uma taxa de 50% de uma hora para outra. Vai estressando, cara. Então, assim, se depender dessas variáveis, traz muita ansiedade também. Então, mesmo ele tendo uma vida natural, com alimentação de roça, ele vive problemas, né, que geram ansiedade também. Então, tudo hoje gera ansiedade. Saber o problema, ele existe para todo mundo, né? Só que a gente tem que focar muito no que dá pra gente resolver e no que não dá pra resolver, né? Se a gente foca só no que dá pra resolver, a gente consegue controlar melhor, independente do problema que seja, né? De um jeito ou outro vai resolver, né? Vai resolver. Se não resolver, resolve depois. Exato. Ou já tá resolvido, né? Se não tem como resolver, já tá resolvido. Já tá resolvido. Pronto. Doutor Marcel, me fala uma coisa. O problema do coração, né? Problema cardiovascular, isso depende de idade, né? Qual a idade máxima, qual a idade mínima, até que ponto ela é tão maléfica assim? Sim, isso depende muito da idade. Todo mundo que viveu o suficiente vai ter pressão alta. Todo mundo Quando vai você ter... fala do meio suficiente, que idade é essa? Depende. Tem gente que vai ter pressão alta dependendo da genética, de fatores de risco, exposição a estresse, ao colesterol, à obesidade, a cigarro. Vai ter pressão alta com 20 anos de idade. Tem muito paciente que tem pressão alta com 20 anos de idade. E tem gente que vai ter pressão alta com 80 anos de idade. A minha avó tem 92 e toma um enalapril de 5 miligramas, que é a dose mínima de um anti... Quer dizer, a pressão dela sempre foi muito boa, porque ela teve uma vida muito saudável a vida inteira, né? Então isso vai... E a genética dela é muito boa. As irmãs delas, os irmãos, né? Tudo chega nos 100 anos. Então assim, tem uma genética muito boa. Agora tem gente que tem genética ruim, que com 20 anos já herda uma pressão alta. Então todo mundo vai ter pressão alta. Todo mundo vai ter. Nós damos um médico aí pelo menos por uns 80 anos, não?
Oi? Nós vamos ter um médico aí por exemplo. Se Deus quiser, se eu herdar, Se partir dessa premissa aí, né? se eu herdar isso aí da minha avó, Se a tua família vive lá. trabalhar até quando eu estiver aguentando. Mas isso aí, o envelhecimento, igual a gente vai ficando velho, né? As juntas vão ficando duras, né? Não vai ficando com os joelhos doendo. É exatamente igual às artérias. Os vasos vão ficando duros. Então todo mundo vai ter pressão alta um dia. A diferença é quando. Quanto mais tarde você puder ter, melhor. E quando tiver, tem que tratar, para não deixar ficar muito alto, né? Porque aí você vai ter problemas. Então, isso é natural. Pois é, o corpo envelhece, o coração também envelhece, é isso? Com certeza. Então é fatal. Bom, quer dizer, fatal assim. Quer dizer, no caso da sua avó, por exemplo, ela foi um caso atípico, né? Assim, ela com 90 aí? Você tá com 92. 92, uma pressão Normal. vamos dizer assim, normal, mas vamos dizer assim, no geral, uma pessoa dessa idade está com o coraçãozinho bem... Eu tenho duas avós. A primeira que eu falei que infartou, ela não tem a saúde cardiovascular muito boa, não. Aí essa outra, que é a parte de pai, que é a que tem coração 100% bom. Muito bem, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Hoje é muito usada a telemedicina, que é a medicina, né, uma videoconferência, na verdade, né? Sim. Você fazer uma consulta à distância, né? Inclusive prescrever uma, como é que chama? A receita, né? A receita. Isso, existem outras tecnologias com relação à aparelhagem e tudo, né? Mas é muito usual, né? Muito. Você costuma atender as pessoas? Sim, eu trabalho com isso também, assim, eu acho hoje o médico que não usa a tecnologia, a gente estava falando, né? É um médico que está para trás. O médico que atende hoje sem usar uma inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Isso é fundamental. Eu faço telemedicina, eu atendo um pessoal lá do Rio Grande do Norte. São médicos do Rio Grande do Norte que entram em contato comigo para tirar dúvida de cardiologia. Então eu atendo os médicos, né? Eu não atendo o paciente. Eu até faço consultas por telemedicina por vídeo. Mas vou te falar a verdade, Manteiga, eu não gosto. Eu gosto muito desse contato tete a tete, né? né? Eu não gosto, igual eu já tentei, eu faço psicólogo também, faço terapia, né? Vou no psicólogo e eu tiro, por mais que me atrase trânsito e tempo para arrumar vaga, tentei passar para telemedicina, para o vídeo, não deu certo, não funciona assim, não gosto. Eu até faço, mas não é uma coisa que eu gosto. Porque você não examinar um paciente, você não checar, por mais que seja... Quer pôr a mão no paciente, né? Eu acho que assim, deitar um paciente numa maca, checar um pulso, checar a pressão nos dois braços, checar a pressão na perna, eu acho que isso é muito mais do que procurar o diagnóstico. Eu acho que isso esse contato ajuda na cura. Exatamente, dá mais credibilidade para você, né? E eu acho que dá mais segurança pro paciente também, né? Eu faço telemedicina quando preciso. Atendo gente que me procura, que quer a consulta por telemedicina, eu faço. Mas não é uma coisa que eu gosto, não. E eu faço na hora que eu tenho um horário vago. Eu não faço... eu não coloco na minha agenda. Se sobrar horário, eu deixo encaixar. Tá. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, a telemedicina, que eu faço lá no Rio Grande do Norte, aí já é outra coisa. Porque aí é o médico que me liga, que me manda a foto. E ele está acompanhando lá, né? Ele está lá com o paciente, ele me manda para tirar dúvida de cardiologia. Aí é outro foco, né? E é muito bom. Você imagina só, né? O quanto que você consegue hoje levar o especialista para os lugares que não teriam. Ou até mesmo se a pessoa vir até aqui para ser consultada. Sim, né? se for preciso, né? A gente atende hoje aqui no Santa Lúcia gente do Norte de Minas, né? A gente pega muita gente lá do Norte de Minas. Mas isso, eles vêm para cá? Vem para cá, às vezes para ficar internado, para fazer o cateterismo, para cuidar de uma insuficiência cardíaca. São quantos leitos? Santa Lúcia hoje é muita coisa, viu? São 40 leitos de UTI. Eu fiquei surpreso. 40 leitos de UTI. Eu lembro quando eu vim do Rio, eu estudei numa faculdade federal, né? Aqueles hospitais federais do Rio são enormes, né? Sim. O hospital lá tem mais de 200 anos, uma coisa enorme, assim. Não sei quantos anos tem, não. Mas deve ser um hospital bem antigo e enorme. E aí eu vim para Poços, eu parei ali no Santa Lúcia, eu olhei e falei, cara, o que eu vim fazer aqui, num lugarzinho pequenininho desse? No hospital? No Hospital Santa Lúcia, eu achei muito pequeno. Quando eu entrei no Santa Lúcia, eu fiquei surpreso com o tamanho. O Santa Lúcia, ele é muito denso. Na verdade, ele é muito maior do que o que eu trabalhava lá no Rio. Só que lá do Rio tinha uma estrutura enorme com pouco serviço.
O Santa Lúcia tem 40 leitos de UTI. Mais compacto, mais... Não é compacto, mas, assim... mais eficiente. Muito mais. Exatamente, a palavra é essa. Muito mais eficiente. São 40 leitos de UTI e eu acho que tá uns 80 leitos de enfermaria. E como é que você foi parar lá? Não, aí eu tava vendo essa questão das vagas da residência, né? E eu tava esperando para ser chamado em otorrino, que eu iria ser chamado em otorrino lá em Uberlândia. Uhum. E aí eu falei, não, vou lá para Poços só para o que eu queria. Eu falei com o colega que morava comigo, o Caio, eu falei, cara, eu preciso voltar para um lugar que o povo fala com sotaque mineiro, eu preciso comer só comida mineira. Eu não aguento mais ficar no Rio, não aguento mais, quero voltar para Minas. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer lá para ter... Você veio para fazer residência. Residência, mas eu não queria fazer residência. Eu só queria entrar no hospital para ter contatos para eu conseguir pegar plantão. Uhum. Que eu ia fazer prova de novo para voltar para outro lugar, né? Então eu vim para cá e aí do Santa Lúcia foi totalmente aleatório. Foi assim, escolhi no site lá, tinha várias opções. E escolhi uma, aleatório, Santa Lúcia. E vim fazer emergência aqui. Medicina de emergência. Já de cardiologia? Não, aí eu ia fazer só medicina de emergência. Eu nem sabia que eu queria cardiologia. Quando eu cheguei aqui, eu conheci duas pessoas, né, que mudaram. Conheci os cardiologistas do Santa Lúcia, que são, assim, sensacionais, mas um especial, que é o Frederico, né, que foi o secretário de saúde aqui no município, é um cardiologista fora de série. Mas tem o Ricardo Bergo, o Pedro, sabe? Vai ser o Dr. Jean. O Jean... grandão. O Chinegatti ou o Jean Braille? Não sei qual é. Porque tinha dois Jeans lá. Os dois são muito bons. Os dois. É um desde o início do hospital. Não, o Jeanzão. O Jeanzão, né? Ele tá aí ainda. Tá. Espetacular ele. Até hoje, O senhorzinho tá com uns 80 e poucos anos, atende até hoje. Cara. Atende do lado do meu consultório lá. Na quinta-feira ele atende do lado lá comigo. Doutor Jean. E doutor A1, pessoal das antigas, né? O Noboro parou agora, né? Dos três. Doutor Noboro parou. Parou. Mas atende os dois. Esses são os que fundaram o hospital. Que fundaram o hospital. Nossa, e fizeram uma coisa pra cidade que eu achei sensacional. Eu falo assim, Poços de Caldas tem uma cardiologia sensacional. O que eu vi aqui foi coisa de doido. E aí eu aprendi. Aí a outra pessoa que eu conheci foi minha namorada. Me fala uma coisa, antes da namorada, por que você foi pra cardiologia? Não, aí eu vim pra emergência. Tá. Cheguei aqui e conheci a minha namorada, que já estava indo. Ela é médica também? Médica, cardiologista. Tá fazendo eco, né? Ela faz ultrassom de coração. E eu conheci o Fred, que os dois me mostraram ali como é que era a cardiologia. E aí eu fui me apaixonando pela cardiologia. E eu não tinha visto como que a cardiologia era encantadora, né? E a cardiologia, ela é maravilhosa. Ela assim, se você não entender a biomecânica ali do coração, ela é muito difícil se você não entende. Se você tenta decorar a cardiologia, você não entende. Eu brinco, né, que teve um vídeo que mudou minha percepção, assim, de cardiologia, que mudou minha vida, que foi um vídeo daquele filósofo Clóvis de Barros Filho, que ele fala sobre brio. Ele fala assim, cara... Na verdade, ele falou sobre o teorema de Pitágoras. Ele falou assim, cara, um cara chamado Pitágoras criou um teorema. Ele fez lá aquilo na época dele, criou aquilo do nada. E eu ficava com dificuldade para decorar aquilo. Como que eu fiquei com dificuldade para decorar aquilo? Ele criou. Como é que eu posso ser tão burro que eu não consigo decorar? Aí ele falou assim, eu tenho que ter brilho, eu tenho que aprender. Estudou e aprendeu. E comigo foi a mesma coisa. Teve um dia que eu cheguei, eu achava que aprender via um exame, todo médico, né, tem pavor de eletro, porque acha que nunca vai aprender o eletro. Tem medo de eletro, né? E eu falei, cara, como é que eu posso... Eu não sou burro, eu sou inteligente pra caramba, eu vou estudar e vou aprender até eu conseguir. Aquilo eu estudei, até que eu aprendi. Depois que eu aprendi, aquilo vira uma coisa tão gostosa. Você aprender como é que funciona o coração, você aprender por onde que o sangue chega, por onde que o sangue sai, o que cada sopro faz, o que cada ausculta que você coloca no esteto faz. Aquilo é tão maravilhoso. Saber que você pode, vamos dizer, consertar aquilo ali. Exatamente, é tão maravilhoso aquilo. Você entendeu para onde, o que está indo para aquele lado e conseguir consertar, você se sente, né, um herói ali, né? Você se sente um... Então, aí tem assim, por exemplo, você fazer um coração voltar para casa bem, né? Você se sente como um herói e agradecido a Deus, né? Sim. Por isso, né? Mas, naturalmente, você deve ter recuperado muitos pacientes, mas você deve ter perdido. Qual é que foi esse momento marcante aí? Dos dois lados. Nossa, assim, recuperação, eu falo muito dos pacientes da insuficiência cardíaca, que eu sou apaixonado em tratar a insuficiência cardíaca, né? Você pega um paciente que, sei lá, tá 3 meses, 6 meses acamado, que o coração tá tão fraco que ele não consegue andar, ele perde força para andar. E aí você pega esse paciente, vai tratando,
melhora, 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 ele volta a ter uma vida normal, volta para atividade física. E esse paciente tem uma mortalidade muito alta, mas ele está sempre no seu consultório te agradecendo, porque você voltou a dar para ele no final da vida ali uma qualidade de vida muito boa. E tanto num caso igual o seu, né, que você pode ir lá no consultório, ou uma pessoa com 35 anos que vai lá porque quer fazer uma atividade física, e você dá qualidade de vida para ela. Mas você recuperar o cara que perdeu a qualidade, isso é maravilhoso. Eu acho assim, eu sou apaixonado nisso. Eu falo eu falo com paixão mesmo, né? Que é uma coisa que eu acho lindo você saber tratar, manejar um paciente grave desse. Salvar uma vida, né? Não só salvar, porque eu falo que a gente não salva, né? A gente só posterga a morte. Mas enquanto a gente posterga, morrer todo mundo vai. Sim. Só que enquanto a gente posterga, se a gente postergar com qualidade, a gente está fazendo uma coisa muito sacana, né? Quanto mais tempo eu conseguir dar qualidade para esse paciente, eu fico feliz a cada retorno dele. E às vezes ele volta de 3 em 3 meses. E cada vez que ele volta, eu fico feliz. Poxa, voltou. Se ele voltou bem, depois de 3 meses, que às vezes o cara tinha uma expectativa de vida menor que 1 ano. Então se a cada 3 meses ele tá voltando falando comigo que tá bem, eu tô muito feliz. Mas ele tem que voltar a cada 3 meses pro resto da vida, não? Depende do paciente. Depende ele vai ponderar isso. Ele né? vai ponderar. E eu falo com ele assim, às vezes sim, porque às vezes eu preciso de um controle de colesterol muito alto, muito rápido, né? Não dá para eu esperar muito tempo. Depende do paciente. Isso eu tô falando de casos extremos, né? Que são os pacientes muito graves que eu acompanho. Então esses são casos extremos. Mas assim, o paciente normal de consultório não, né? O que vai ali para tratar uma pressão, esse seria uma vez por ano, às vezes se ele estiver bem, nem isso, né? Isso depende muito do paciente. Então isso é a parte bonita da medicina. Aí você perguntou da parte triste, né? Quando eu formei, eu lembro da primeira vez que eu tive que dar uma notícia de óbito, não foi, eu era estudante, eu não fui nem dar notícia para a família, fui dar notícia para a enfermagem. A gente teve, no Rio a gente chama de round, aqui é onde junta os médicos para discutir os casos. Junta médico, enfermeiro, fisioterapeuta, junta toda a equipe para discutir os casos, né? E aí ficou proposto para uma paciente muito grave não progredir droga, porque ela já não tinha viabilidade, ela ia falecer. E aí, se você continua insistindo, isso é distanase, né? É você gerar sofrimento numa pessoa que já está no processo de morte dela. E essa paciente já estava nesse processo. E foi decidido pela equipe inteira que não iriam progredir as doses das medicações porque não tinha porquê. Não tinha porquê estender. E aí a técnica de enfermagem, que estava cuidando da paciente no leito, veio falar comigo. Marcel, a paciente está querendo ter parada cardíaca. O coração está querendo parar. Posso subir a dose? Aí eu falei com ela, não pode, foi discutido que não podia. Você nunca determina, ou alguém nunca determina, você determina sempre em equipe. Sempre em equipe. Depende do caso, né? Mas sim, sempre Um caso desse aí, por exemplo. Sempre uma equipe discute. E aí chegou, cheguei para ela e falei, olha, foi discutido que não, que é para deixar ela fazer a passagem dela, que já está num processo de paliativo, né? Não tem mais o que a gente fazer, chegou o momento dela. E aí, Matheus, eu lembro que isso aí eu tinha, assim, tava no 5º ano de faculdade. Você tinha quantos anos de idade? Vamos falar de idade. 22, né? Que eu formei com... Não, 22 não, desculpa. 25, 25 eu formei com... mas não faz muita diferença, fica um negócio pesado, né? Não, eu nunca tinha vivido a morte ali próximo desse jeito, né? E aí eu fui pro banheiro da UTI e eu chorei tanto. Que eu falei, cara, eu falei que a paciente tem que morrer. Só que na verdade não foi isso. Eu não falei que a paciente tinha que morrer. Tinha que morrer. A gente fez tudo o que a gente podia durante o tempo que deu. Deixa ela viajar, né? Que é natural. A morte é uma coisa natural. Igual a gente se prepara pro nascimento de uma criança, a família inteira se prepara, faz festa, faz chá revelação, faz enxoval, a gente tem que se preparar para a morte, que é uma coisa natural. Todo mundo vai passar por isso. Mas é que a vida você está ganhando, né? E a morte você tem essa concepção de perda, né? Mas não é a perda, a morte é um processo natural. É que eu te falo, a concepção de perda. Sim, mas se você fizer ela de uma forma buscando dignidade, ela é natural. O que não pode é se estender sem dignidade. Tentar segurar um paciente que ele não tem mais condição de vida. Que não faz sentido, né? Um paciente que não faz sentido. Você vê como foi não sei se muita gente deve ter acompanhado o falecimento da Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, né? Ela faleceu em casa. Imagina, ela tem toda a assistência do mundo, dos melhores hospitais que ela quiser, os melhores médicos, os melhores hospitais, o melhor tratamento do mundo.
ela optou por morrer em casa e fazer a passagem dela sem dor, Fez paliativo. paliativo. E isso é lindo, né? Você fazer ela chegou com 90 e poucos anos, né? A declaração de óbito dela estava como morte natural, né? Que é a morte mais, né, digna de você ter, né? Em casa, sem dor, perto da família. Então isso é muito bonito, eu sou apaixonado nisso. Eu acho essa coisa, dá esse sentido no final e dá essa dignidade, esse conforto no final. Isso é uma coisa muito bonita. No começo eu sofria muito. Tanto é que eu comecei a terapia por indicação da Laís, que é a psicóloga do hospital, sensacional. Justamente por isso que eu te fiz essas duas perguntas. Quando você falou que fazia terapia, eu já logo imaginei. Por isso eu te fiz essa pergunta. Por isso, porque assim, a morte não é natural. Não é natural pra gente lidar com isso. E eu lido com isso. Porque eu lido com pacientes em final de vida e pacientes paliativos, né? E tudo mais. Então, assim, morte entre os meus pacientes, não vou falar que é recorrente. É isso que eu ia falar. Não é uma coisa banal. Não, né? é coisa banal. Mas é uma coisa que é do seu dia a dia. Você imagina, dos pacientes que acompanham comigo, eu tenho muitos pacientes de 90 anos. Então, a qualquer momento pode acontecer. Por mais que a gente trate tudo, a gente não vai conseguir manter esse cara vivo pro resto da vida, né? Eterno, né? Um momento isso vai acontecer. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então eu lido com isso de uma forma hoje muito tranquila. Nunca que eu vou naturalizar 100%, porque não é natural. Mas eu lido com isso de forma muito tranquila. Mas a terapia ajuda muito. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu defendo muito porque ajuda demais. A terapia. Todo mundo tem que fazer. Porque você ajuda a você encontrar a resposta que você precisa para os seus problemas. E todo mundo tem problema, né? Hoje em dia as pessoas, saindo um pouquinho do nosso foco, as pessoas já veem a psicologia, né? E o psicólogo e até o psiquiatra já vê como uma coisa normal. Porque antigamente você ia falar que o cara foi do psiquiatra, mete uma camisa de força nesse cara que ele dá, entendeu como é que é? Agora hoje não, hoje as coisas já mudaram, né? As pessoas hoje, todo mundo hoje tem o estresse, todo mundo hoje tem, nós acabamos de citar aí, ansiedade, né? Vivemos assim. Eu falo assim, a ansiedade é um processo natural. Todo mundo tem um pouco, né? A ansiedade não pode te atrapalhar. A ansiedade é uma coisa que todo mundo vai ter. É uma resposta natural do nosso corpo, porque a gente já foi caçado por bicho, né? Então, um instinto de autopreservação faz a gente ter essa ansiedade, essa resposta. Só que não pode ser exacerbada, né? Já não pode passar do ponto, né? Não pode passar do ponto. Você tem que ser ansioso, porque se você não for ansioso, você pula do prédio, né? Se aquilo ali não te causar medo, não te causar... Se a altura não te causar um pouco de ansiedade, aquilo ali você vai fazer, né? Você tem um pouco para te gerar autopreservação. Mas você não pode passar do ponto que te gera angústia. Muito bem. Bom, a promoção, né, de conscientização da saúde de qualquer patologia, mas hoje em especial nós estamos falando de cardiologia, né, sobre a saúde da cardiologia. Como é que todos nós, além de vocês médicos, cardiologistas, qualquer um de nós podemos colaborar com isso, ajudar nessa promoção de conscientização? Não. De que forma? O trabalho que vocês fazem aqui é muito importante, né? Só de estar levando isso aqui para a população já é muito importante, né? Hoje a gente fala muito, eu bato muito na tecla e todo mundo bate muito, né? Porque hoje a gente está vendo uma medicina sendo muito corrompida por falsas ideias, né? Por atalhos, né? Pessoas que buscam uma vida saudável a partir de atalhos, com reposição de hormônio, que eu sou totalmente contra, vendendo coisas artificiais como se fossem soluções, né? A gente combater isso, abrir espaço para quem está disposto a combater, é cansativo. É cansativo. Às vezes é muito mais fácil chegar para o paciente e falar: se você quiser, faz o que você quiser, que tudo bem. Mas eu não faço, né? Eu estou sempre lá na linha de frente, ele brigando, olha, isso não vai bem, não acredita nisso. Você tem que fazer, não existe atalho para cuidar de saúde. Cuidar de saúde é alimentação saudável, é atividade física, é remédio na hora certa. E isso todo mundo, se a gente vai falando, a gente vai desmistificando esses boatos, né? A gente está cuidando da saúde do outro. Né? Porque eu te falo assim, não é só nós que temos o microfone e o cara que está na televisão, no rádio, no podcast, ou seja onde for, estou falando mesmo, pessoal eu fora daqui, o Lucas, né?
qualquer cidadão, né? Podendo aconselhar com relação à saúde, de alimentação, de exercício físico, né? Eu acho que é uma forma de mostrar o caminho, que tem muita gente que até já passou por isso, já teve ou tem esse problema, que, né, fala de cadeira, né? Fala com embasamento até, né? Muito bem, doutor. Eu quero parabenizar você pelo trabalho, né? Porque eu volto a dizer, o doutor Marcel, ele é coordenador do Hospital do Coração em Poços de Caldas, que é o Hospital Santa Lúcia, ele é coordenador da cardiologia. Então, eu quero te agradecer. Se Deixa eu fazer você uma pergunta, diga lá. Não, é porque a gente tá falando, você falou do ômega 3 e falou dessa, sei lá, da suplementação e tudo mais, né? E hoje vende-se muito isso na internet, enfim, esses atalhos e tudo mais, e muitas vezes até como prevenção. Então, por exemplo, o ômega 3 você deixou claro aí que não resolve, e muitas vezes ele pode ser pior no caso de uma pessoa que não tem problema com triglicerídeos, né? No caso de um multivitamínico, por exemplo, né, a gente estava falando, eu não receito vitamina C ou tomar o limão e tudo mais naquele momento. Talvez vindo, tomando ao longo da vida, mantendo os níveis altos de vitamina, beleza, né? Mas não vai resolver no caso de você pegar uma gripe e, vou tomar suco de laranja, tomar limão e tudo mais. No caso do multivitamínico, esses que se fala, tipo assim, de A a Z e tudo mais, assim, é o mesmo caso do ômega 3, é o mesmo caso de todos os outros que você colocou aí. Esses remédios são muito bons para... esses multivitamínicos aí são muito bons para gastar dinheiro. Assim, não tem estudo mostrando melhora de saúde. Porque, assim, muita coisa faz sentido. Eu falo na medicina, as coisas não têm que fazer sentido. Você tem que pegar uma população de 100 mil pessoas, colocar de um lado usando, 100 mil pessoas que não estão usando, comparar quem que teve mais problema, né? Se a população que não usou teve mais problema do que a que usou, então beleza, faz efeito. Agora, se você não conseguiu provar isso no ensaio clínico randomizado, que é o nível máximo de evidência, né? Se você não conseguir provar isso, você não pode falar que faz bem. Claro que faz sentido. Manter vitaminas altas faz sentido. Só que a reposição para quem não tem carência não tem nenhum sentido, sabe? Se você dosou uma vez, eu não fico nem pedindo vitamina C. Agora, a vitamina D é muito importante e vitamina B12 é importante. Principalmente no cardiopata, porque usa medicações que faz cair. Então, às vezes, eu reponho vitamina D, vitamina B12. Mas a reposição por repor, essas aí que você vende na internet aí, não faz sentido. Reposição de proteína eu gosto muito. Whey, creatina, porque manter uma dieta com uma proteína mais alta é muito bom. Manter 2 gramas por quilo de proteína ao dia faz bem para crescimento muscular, para saúde, faz bem. Então, assim, se você não conseguir atingir níveis de proteína com dieta é muito difícil, né? Então, a creatina e o whey são saudáveis. Para quem tem disfunção, para quem não tem disfunção renal, né? Para quem pode. Pra gente, né? Que faz atividade física. Agora, a reposição de vitamina por si só, sem dosagem, ou, dosou um selênio. Tem selênio no complexo aí que você falou. Não serve pra nada, né? Não tem nenhum benefício você dar reposição de selênio pra nada. Uma dieta, você vai comer uma castanha do Pará, você vai repor o selênio que você precisa pra um ano. Você vai fazer uma coisa assim. Então, uma dieta equilibrada, eu acho que falar nos R$100 que você pagaria nessa medicação, você vai numa feira e compra R$100 em verdura, fruta, que você já vai ter tudo ali que você precisa, sabe? Muito mais saudável. Não, eu falo porque eu sou dessas pessoas que caiu nessa falácia e agora eu tô aqui mudando o meu pensamento diante da tua fala. E é engraçado porque outro dia eu tava em casa e aí todo dia pela manhã tomo lá whey com creatina, banana, maçã, aveia, enfim, uma série de coisas e junto eu tomo duas cápsulas de ômega 3 e um de multivitamina. Aí a gente me olhou e falou assim, cara, isso aí não serve pra nada, você tá, né? E agora eu acho que, além de não servir pra nada, eu acho que o alerta tá no que você trouxe aí pode ser, na verdade, pior. Né? E aí você falou que também eu fui pesquisar sobre o que eu tomo, se ele tem lá certificações, né, enfim, que
E ele não possui. A verdade é essa. Eu não sei quais são as certificações, tem Mas 3 tem, aqui né? que não mostrou. É que, na verdade, tem o medicamento, deve ser assim, penso que é assim, né? Tem medicamento que ele melhora, mas não cura, né? É. Não, mas tem medicamento que não melhora, que nem melhora, né? Que é o caso. Mas teve um colega meu, assim, eu não vou citar nome, não, porque vai ser muito. Ele é médico, né? E é muito colega meu, colega do Lucas também, que ele caiu numa aí, cara, de soroterapia. Médico, cara. Pagou, nossa, caríssimo, na reposição de soro colorido. Essa aí é o auge da enganação mesmo, sabe? Essas soroterapias aí. É que assim, R$ 5.000, esses É o comércio, né? comércio. E aí a pessoa vai lá, toma um sorinho colorido. Aí ele tomou esse sorinho colorido, pagou esse protocolo, R$ 5.000, pagou o protocolo. Qual era meu trabalho aqui? E aí ele foi ver depois, na bula do sorinho, o que tinha no sorinho. Era tudo que tem aqui no hospital por R$ 3 a ampola. Ele colocou um soro de 500 ml, colocou lá ferro, umas bobeirinhas sem vitamina C, uns negocinho complexo B, e pagou R$ 5.000 no protocolo de soroterapia. Isso aí é muito pra enganar os outros. Nossa, Fácil, hein? fácil, assim, é muito difícil ceder é muito difícil você resistir a As pessoas que vendem isso vendem muito bem, né? Sabe falar muito bem, né? Te vender o atalho é muito fácil, mas o atalho nunca é o caminho certo, né? O certo é você seguir o caminho que é o duro ali, mas que você tem que fazer, né? Tem que fazer. Eu falo assim, mas não tem um remédio que faz abaixar a pressão? Cúrcuma, não tem um anti-inflamatório que faz abaixar a pressão? Não, que abaixa a pressão é atividade física, vai na academia, isso abaixa a pressão. Você não quer tomar remédio? Então vai na academia, isso aí vai abaixar a pressão. A cúrcuma não vai. A cúrcuma vai ter um efeito lá tem um efeito anti-inflamatório, benéfico, tudo bem, né? Só que você tem que comer 5 kg de cúrcuma por dia para atingir o nível anti-inflamatório que você precisa. Então a cúrcuma faz bem? Faz, mas não é remédio. É igual o limão. Faz bem, mas não é remédio. É. Muito bem. Mas no caso, por exemplo, da vitamina C, você tem que vir tomando ao longo do tempo e não dar uma dosagem alta quando Exatamente. já deu o problema. Exatamente, não faz efeito nenhum. Tá. Tomar uma dosagem alta na hora do programa não faz efeito nenhum. Mas ao longo do tempo, mantê-la em níveis maiores é saudável, sim. Mas aí não precisa do remédio. Você pode tomar Natural. exatamente igual o complexo de AZ. Você pode tomar o zinco a partir das castanhas, né? Mas por exemplo, você falou da vitamina B, né? Aí tem aquele complexo B, né? Que você compra assim. Vai ter, tem um zinco também. Sim, realmente fala. Isso é algo que desce, por exemplo. Sim, sim. O complexo B é muito bacana, ele é bom, assim, e principalmente como eu falei, no paciente cardiopata, né, no diabético, tende a cair. E é uma vitamina B12, né, que é a principal que a gente vê ali, né, que a gente dosa e que dá efeito. Ela realmente está relacionada ao aumento da motivação, da vontade ela em doses baixas, elas geram problema sim. Então, a vitamina D, por conta de osteoporose, por conta do mecanismo do cálcio, ela é importante, a vitamina D, sempre. E a vitamina B12. Mas não precisa ficar dosando sempre. Não precisa repor se você não tiver alteração, né? Você repõe no paciente que está com as duas baixas. Entendeu? E a vitamina D, ela como é que você... Porque ela não é do sol? Ela é do sol. Só que hoje, por exemplo, hoje não pego sol. Eu saio de casa, entro dentro de um carro, paro o carro no estacionamento, entro no hospital, saio do hospital à noite. Então, assim, eu não consigo ter exposição solar que eu preciso. E a exposição solar que eu tenho é essa aqui, ó. É o pescoço para cima com protetor, o antebraço para baixo com protetor. Então, é só isso que eu tenho exposição solar. Atingir esses níveis é muito difícil. Então, eu doso às vezes para poder fazer uma reposição, manter ali. Ela depende do sol para poder fazer a conversão dela. Então, ela é importante. Então, fazer uma reposição com comprimido às vezes faz sentido. A vitamina D faz sentido fazer uma reposição. Mas como é que você pode obter ela naturalmente? Com alimentos verde escuro. A principal fonte você pode ter no leite, mas principalmente na carne, principalmente bife de fígado, miúdos, né? Essas carnes, carne vermelha, é muito bom, mas alimento verde escuro é muito importante. Couve, essas coisas. Principalmente, eu falo, se puder, todo dia colocar um alimento verde escuro na dieta, o alimento verde escuro é o que mais tem benefício. Então ele tem tudo ali que a gente precisa, praticamente tudo, né? Muita coisa. Então ele é muito bom de fazer reposição. E a B12
ela vem da carne, principalmente do bife de fígado também, né? A B12, tanto é que o vegetariano precisa sempre fazer a reposição de B12, porque ele não consegue, a B12 a gente não produz. Então, se não fizer a reposição, não vai ter, né? A gente tem que comer a B12. Muito bem. Obrigado. Doutor Marcel, eu acho que fechamos aqui. Show. Quer acrescentar algo aí? Eu acho que foi muito bom, viu? Muito obrigado Ótimo, pelo convite. achei ótimo. Muito bom conversar sobre isso. Então, tá bom. Adoro falar sobre isso, é um tema que eu sou apaixonado. Vejo que você fala com, né, É. com ênfase. Gosto muito, falo disso. Falei disso hoje no consultório dia inteirinho, com vários pacientes. Vim para cá para falar mais e falaria disso para mais até amanhã. Se E o Lucas chegou cheio de carregado de pergunta ali, né? foi muito Cobra uma consulta dele, doutor. Muito obrigado. Grande abraço, viu? coração mesmo. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Espero que muita gente assista para tentar desmistificar um pouco a cardiologia, né? Muito bem. O Dr. Marcel Neto, mineiro de Laranjal, né, perto de Juiz de Fora, homem que ficou no Rio 5 anos, passou uns perrengues lá no Rio, está aqui em Poços de Caldas agora. Ele é coordenador da cardiologia do Hospital Santa Lúcia aqui em Poços de Caldas. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho de todos vocês, tá? Até porque eu tive uma... Aliás, duas parentes, a minha sogra tem ido lá e a minha irmã, que foi muito bem atendida lá com vocês, tá bom? Tá? Nós vamos fechar mais esse episódio aqui com o pão de queijo xodó de Minas, o café caldense, com o Botiro, o seu app que leva você a um belo futuro na sua vida profissional. Você anota aí, ó, acessando no seu celular www.botiro.app para você aprender a programar, para você levar até quem quer aprender a programar, tá? É de graça, é muito divertido e você vai se tornar um belo profissional. Baixa aí no seu celular, tá? Café caldense, o cheiro, o gosto e o verdadeiro café que nós tomamos no dia a dia. O pãozinho de queijo xodó de Minas é realmente xodó, não só dos mineiros, mas roda Brasil afora, tá? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Agradeço aí a sua companhia, sempre acompanhando a gente, dando seu like, fazendo seu comentário, né? Assista também que for um bocadinho, tenho certeza que esse episódio você vai ouvir até o final, né? Muito obrigado por chegar até aqui com a gente, tá bom? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta-feira. Até lá.